Eu vou falar um pouquinho sobre a linha de pesquisa que eu trabalho. Eu trabalho com tartarugas, mais com paleontologia, mas também com morfologia de tartarugas recentes, não só extintas, né? Todo mundo sabe o que é paleontologia aqui? Tá. E eu trabalho com a evolução de tartarugas, então o tema tem bastante a ver com isso. Mas eu vou tentar falar um pouquinho para vocês também sobre o processo de descoberta e o processo de trabalho de ciências chamadas históricas. Quem já ouviu falar de ciências históricas aqui? Pouquíssima gente, né? Ciências experimentais, vocês já ouviram falar? Pode levantar a mão. Pouca gente também. Tá, então vamos começar com uma pergunta. O que vocês pensam quando a gente fala em ciência? Alguém quer falar? Quer dar um palpite? Pode me interromper durante a palestra também, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, tranquilo. Alguém quer falar o que vocês pensam quando falam em ciência? Desvendar os mistérios da vida. Legal. Mas se eu falar num cientista, qual é a imagem de um cientista que você tem? Pesquisador, mas fisicamente, o que ele faz? Qual é a aparência dele? Alguém falou jaleco? Se você pesquisar cientista no Google, essa é a imagem que aparece também. Um monte de gente de jaleco, pessoas em laboratório fazendo experimentos, geralmente com luvas, com máscara. Essa é a imagem de cientista que geralmente vem à cabeça quando a gente fala em ciência ou quando fala em cientista. Quando a gente fala em ciência também, a gente pensa em alguns conceitos que são relacionados. A gente não pensa só no cientista, mas a gente pensa em alguns conceitos também. Eu vou falar alguns conceitos, vocês me dizem se vocês já ouviram falar ou se vocês reconhecem. Hipótese. Quem sabe o que é uma hipótese? Predições. Uma predição. Vocês já ouviram falar o que é isso? Não? Uma predição está geralmente atrelada a uma hipótese. Você tem uma ideia de como vai funcionar aquele experimento, então você tem uma predição sobre como vai funcionar, sobre algumas coisas que vão ocorrer quando você conduzir esse experimento em relação a essa hipótese. Certo? Como se você estivesse prevendo. Predição é basicamente a mesma coisa que uma previsão. Experimentos, que já foi falado, e outros conceitos, como controles, variáveis. Existem vários conceitos que geralmente vêm à mente quando a gente fala de ciências. Todos esses conceitos, na verdade, estão geralmente relacionados a ciências experimentais, chamadas experimentais, que tem a ver realmente com essa coisa de experimentar, de fazer um experimento para você suportar ou não suportar uma hipótese. Então, aqui fazendo em linhas gerais, o que seria o andamento de uma pesquisa, de um processo de uma ciência experimental? Você começa com uma hipótese, como foi dito. Essa hipótese geralmente tem várias predições e você realiza experimentos para suportar ou não suportar essa hipótese. Aliás, para suportar ou não suportar essas predições que, por sua vez, vão suportar ou não essa hipótese. Essa, em linhas gerais, é como funciona o processo das ciências experimentais. Dando um exemplo na vida real assim, a gente pode ter como exemplo, se uma substância, por exemplo, ela tem uma ação antibiótica. A minha hipótese é de que essa substância tem uma ação antibiótica. Então, as minhas predições são de que ela vai, se eu aplicar essa substância que tem ação antibiótica em colônias de bactérias do tipo Staphylococcus, talvez ela tenha uma ação de matar essas bactérias. Se eu aplicar em bactérias de outro tipo, do tipo Streptococcus, talvez ela tenha essa ação também antibiótica nessa colônia de bactérias. E assim por diante. Eu tenho várias predições que são relacionadas a essa hipótese de que essa substância é uma substância antibiótica. E o que os cientistas experimentais fazem é realizar experimentos que vão testar cada uma dessas predições em separado, isolando, por exemplo, colônias somente de bactérias Staphylococcus e aplicando em um ambiente isolado, sem nenhuma outra substância, essa substância que eles têm a hipótese de que funciona como um antibiótico. Caso a colônia de bactérias seja afetada por essa substância, esse experimento confirma a ação do antibiótico nessa colônia específica de bactérias. Então, o que se faz são vários experimentos testando várias predições dessas hipóteses. Certo? Essa é a visão que vocês tinham de ciência, assim, geralmente, quando você pensa em ciência? Esse andar da coisa? De fazer experimentos, de criar hipóteses, testar hipóteses?
Sim? Não? Sim. Muito bem. Só que, como ele disse, o objetivo da ciência é desvendar mistérios ou desvendar a natureza como a gente vê. A natureza ela é composta de vários eventos e vários eventos que podem ser caracterizados como eventos históricos ou eventos únicos. Como exemplo, aqui eu trago a origem do universo, por exemplo, foi um evento que é passível de ser estudado pela ciência, e a origem da vida. Esses dois são eventos que ocorreram uma vez. A origem da vida pode ter ocorrido mais de uma vez, mas digamos que foram poucas vezes, na melhor das hipóteses, mas a origem do universo ocorreu uma vez. Eles são eventos que você não consegue repeti-los. Se você não consegue repeti-los, você não consegue criar experimentos para testar diretamente esses eventos. Eles são eventos únicos. Como então que a ciência pode estudar esses eventos? Se você não consegue criar experimentos e a ciência é feita de experimentos que testam hipóteses, como é possível estudar esses eventos? Uma resposta é que não dá para estudar. Uma outra resposta é que a ciência não é feita só de experimentos. Existem outros métodos científicos que podem ser aplicados ao estudo desses casos diferentes, esses casos especiais. Que, na verdade, nem são tão especiais assim, são bastante comuns. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo, de novo, da vida real nossa, para ilustrar como que seria o processo nesse tipo de ciência. Essas ciências são chamadas de ciências históricas, né? Então, você tem aquelas ciências que fazem experimentos, são chamadas de ciências experimentais, e as ciências que lidam com eventos históricos, com eventos únicos, são geralmente chamadas de ciências históricas. Eu vou dar o exemplo de uma investigação criminal. A gente vai supor que ocorreu um assassinato e tem um investigador lá que vai tentar desvendar qual foi o motivo, quem que assassinou a pessoa, como que isso se deu, etc. Um assassinato é um evento passado, que ele já ocorreu, é um evento já acabado, o investigador não investiga enquanto o assassinato está sendo cometido, ele já foi cometido. Ele é um evento único, porque você não pode replicar todas as condições desse assassinato para fazer um experimento para provar que alguém foi culpado ou não. Você teria que repetir o assassinato, que não é legal nem possível. Então, esse tipo de exemplo se encaixa completamente nessas questões de ciências históricas que eu estou falando para vocês. Bom, então o que o investigador faz? O investigador chega, coleta as evidências, né, da cena do crime e ele cria hipóteses sobre o que pode ter ocorrido ali. Vamos tomar como exemplo esse exemplo hipotético aqui, né? Esse investigador vai chegar a duas hipóteses. Ele viu lá a cena do crime e ele criou a primeira hipótese de que foi um assalto mal sucedido e que acabou com a vítima sendo morta pelo assaltante que fugiu. No caso dessa hipótese ser verdadeira, a gente tem algumas predições sobre o que teria acontecido no passado. Então, se o assalto se o assassinato tivesse sido consequência de um assalto, a gente teria algumas características na cena do crime que poderiam evidenciar isso. Então, por exemplo, a gente poderia ter portas arrombadas, evidenciando que a pessoa entrou à força na casa. Você poderia ter objetos faltantes, já que foi um assalto, a pessoa poderia ter roubado alguns objetos da cena do crime. E você poderia, inclusive, ter alguns objetos estranhos na cena do crime. O assaltante deixou uma pegada, por exemplo, deixou cair alguma coisa. Então, todas essas evidências, essas predições, na verdade, são parte dessa hipótese de que teria sido um assalto mal sucedido. A segunda hipótese que esse investigador criou é que teria sido um crime passional, ou seja, uma pessoa aparentada que tem alguma relação com essa pessoa, com a vítima, acabou cometendo o crime. Essa hipótese tem outras predições diferentes da hipótese do assalto. Você não espera encontrar um arrombamento na casa, apesar de ser possível, mas se a pessoa é conhecida, geralmente ela deixou a outra pessoa entrar, que acabou cometendo o crime. Então, os sinais de arrombamento não são necessariamente encontrados numa cena de crime desse tipo. Objetos faltantes também não são encontrados, geralmente. E o investigador pode também entrevistar outras pessoas e chegar à conclusão de que haveriam problemas familiares com algumas pessoas que se relacionavam com a vítima. Então, todas essas aqui são predições relacionadas à hipótese de que teria sido um crime passional. Bom, durante a investigação criminal, os investigadores coletam evidências na cena do crime,
entrevistam pessoas e coletam evidências de várias fontes diferentes para chegar a um suporte maior de uma ou outra hipótese. Então, por exemplo, nesse caso, se ele encontrasse arrombamento, objetos faltantes e objetos estranhos na cena do crime, no caso dessas duas hipóteses, o investigador poderia favorecer a primeira hipótese, que teria sido um assalto. Como eu falei que as ciências experimentais têm alguns conceitos que estão relacionados às ciências, que geralmente são os conceitos que a gente conhece bem, como hipóteses, predições, experimentos, as ciências históricas também têm alguns conceitos científicos que são próprios delas. Aqui tem um monte de palavra estranha, palavra que pode soar um pouco difícil, mas na verdade com a explicaçãozinha delas e com os exemplos que eu vou dar mais para frente, vocês vão ver que elas são bem intuitivas, são bem fáceis de entender. Por exemplo, o primeiro desses conceitos é chamado de retroedição, que é parecido com a palavra predição, certo? Porque é exatamente a mesma coisa, só que é uma predição sobre um evento passado. Quando você tem uma hipótese em ciências experimentais, você faz uma predição sobre eventos futuros. Então você prevê o que vai acontecer quando eu aplicar o antibiótico naquela colônia de bactérias. Nesse caso, você prevê o que teria acontecido caso essa hipótese fosse verdadeira. Outro conceito importante para esse tipo de ciência é raciocínio por analogias. Ou seja, você tem coisas que acontecem no mundo hoje que são causas e consequências de certos eventos e que você pode usar esses eventos presentes que a gente observa hoje para explicar eventos no passado que já tenham sido acabados, mas que sejam de certa forma semelhantes. Por exemplo, se um assaltante invadir sua casa, você espera hoje que ele vá roubar alguma coisa. Então, essa é uma analogia que você pode fazer no caso da hipótese de o crime ter sido relacionado a um assalto. Os cientistas que trabalham com ciências históricas, eles geralmente trabalham com múltiplas hipóteses de trabalho. Como eu mostrei para você, o investigador cria várias hipóteses e vai coletando evidências para suportar uma ou outra. E eles também trabalham com múltiplas linhas de evidência. Então, você não faz um experimento específico sobre alguma coisa específica. Você coleta evidências de várias áreas do conhecimento. Por exemplo, falando de ciência mesmo, você pode coletar evidências genéticas, evidências geológicas, bioquímicas, biofísicas, muitas coisas que podem explicar, podem suportar essas suas hipóteses. E um último conceito que é bastante importante, que é chamado de arma fumegante, que é derivado dessa ideia de cena do crime. Se você vê uma pessoa segurando uma arma fumegante e a outra pessoa morta na frente dela, você já tem uma evidência bem forte de quem cometeu o crime. Certo? Todo mundo concorda? Então eles chamam esse tipo de evidência de arma fumegante porque é uma evidência chave, é uma evidência muito forte em favor de uma das hipóteses e que contradiz as outras hipóteses. Beleza? Pode ter parecido muita coisa, mas eu vou mostrando exemplos para vocês para ver se fica mais claro. Então vou dar um exemplo aqui de um evento histórico que seria a extinção dos dinossauros, que ocorreu há 65 milhões de anos atrás, e que ela extinguiu não só os dinossauros, mas, na verdade, 80% de todas as espécies no planeta naquela época. Foi uma extinção bastante grande. E, como é de se esperar, até porque extinguiu os dinossauros, tem muita gente trabalhando com isso, tentando explicar esse evento histórico que aconteceu. Como é de se esperar, quando tem muitas pessoas trabalhando, você tem muitas hipóteses diferentes para explicar esse evento. Eu vou trazer 3 hipóteses para vocês e eu vou mostrar o tipo de retroedição que a gente teria, que a gente esperaria de cada uma dessas hipóteses e como que as evidências favoreceram uma em detrimento das outras. Uma das hipóteses que foram propostas é que teriam ocorrido mudanças abruptas, ou seja, rápidas, nos oceanos, e como retroedição dessa hipótese, a gente teria que, se a gente olhar o registro geológico da Terra, nessa época em que os dinossauros foram extintos, a gente teria documentado no registro mudanças altas e rápidas no nível dos mares. Uma segunda hipótese é de que, na verdade, a extinção estaria relacionada a mudanças climáticas abruptas. Como retroedição, de novo, se a gente olhar no registro geológico da Terra, a gente consegue estimar qual era a temperatura no passado. Então, se a gente olhasse nesse registro contínuo, na época em que os dinossauros foram extintos, a gente esperaria encontrar, segundo essa hipótese, mudanças muito bruscas de temperatura. E uma terceira hipótese é que o que teria extinguido os dinossauros e essas outras espécies seria o impacto de um asteroide ou de um meteorito. Como retroedição dessa hipótese,
a gente esperaria encontrar evidências de um impacto, como, por exemplo, uma cratera de um asteroide que fosse datada de idade semelhante ao período em que os dinossauros foram extintos. O que aconteceu foi exatamente isso. Os cientistas encontraram não só uma cratera com idade bastante semelhante, mas também encontraram camadas nas rochas que são datadas da mesma época, que são de um metal chamado irídio, que não existe na Terra e existe em asteroides. Então isso evidencia de que teve um impacto de um asteroide muito grande, que espalhou esse metal por toda a Terra e causou aquela cratera gigantesca que foi encontrada. E então isso evidencia que houve um impacto de proporções muito grandes nessa época que poderia estar relacionada à extinção dos dinossauros. Ao mesmo tempo, você não tem evidências de mudanças climáticas muito abruptas, você não tem evidência de mudança nos níveis dos oceanos muito abruptas. Então essa é a hipótese que é favorecida, porque você tem mais evidências que suportam elas. Beleza? Todo mundo concorda que faz sentido trabalhar dessa forma? Levantar evidências para uma coisa, levantar evidências para outra coisa e suportar uma em detrimento da outra? Isso é uma coisa que a gente faz mais ou menos no dia a dia, com várias questões que a gente trabalha, né? Quando vocês vão responder alguma questão na escola, né? Então uma questão que pode surgir para a gente que é biólogo, principalmente, é se questões sobre a evolução dos organismos seriam questões históricas ou seriam questões mais resolvidas por experimentos, que seriam mais facilmente respondidas por experimentos. A verdade é que é os dois. Você tem questões que são respondidas por experimentos e questões que não podem ser respondidas por experimentos e que caem mais nessa categoria de questões históricas. Por quê? Porque existem várias características, né, da evolução, vários acontecimentos que você não pode replicar. Então, por exemplo, o surgimento de novas espécies. Não tem como você replicar o surgimento de uma nova espécie hoje em dia. Você consegue replicar algumas coisas relacionadas a isso em laboratório. Mas, por exemplo, o surgimento da espécie humana você não consegue replicar em laboratório. A origem de novas estruturas, por exemplo, a asa das aves, surgiu uma vez, não tem como replicar. Então, como que você estuda essas coisas? Ou até mesmo a conquista de novos ambientes, de novas regiões no planeta. São todas questões evolutivas que não tem como você realizar experimentos para você testar se essas hipóteses, se hipóteses sobre essas questões são mais ou menos suportadas. Então essas são todas questões que são abordadas pelos métodos das ciências históricas. Beleza? Então agora, finalmente, eu vou falar um pouquinho de tartarugas. Eu vou usar uma questão evolutiva, que é o surgimento da carapaça das tartarugas. Acho que quando vocês pensam em tartarugas, essa é a característica mais evidente das tartarugas, né? Se vocês forem definir o que é uma tartaruga, como vocês definiriam? Um réptil com carapaça é uma definição boa? Essa é a característica mais evidente e ela é a característica que realmente mais define esse grupo, porque ela modifica muito o corpo desses animais. Para entender um pouquinho como que esse corpo é modificado nas tartarugas por conta da carapaça, a gente tem que pensar um pouco como é o esqueleto dos vertebrados. Então, esse aqui acho que é um chimpanzé, ou é um símio, chimpanzé talvez, mas vocês podem pensar no próprio esqueleto de vocês. Então, o que compõe o esqueleto de vocês? Um crânio, membros, vértebras, que vocês podem sentir aqui atrás, nas costas, e costelas que vocês podem sentir aqui dos lados, certo? Todo mundo é familiar com esses termos? Vértebras, costelas? Certo. Todos os vertebrados, peixes, répteis, aves, mamíferos, eles são todos compostos por esse esqueleto básico. Você tem modificações, por exemplo, os membros anteriores nas aves são modificados em asas, mas os componentes estão todos ali, eles ainda são membros de vertebrados. Você tem também, entre outros animais, você tem vários exemplos de animais que têm carapaças. Por exemplo, o tatu tem uma carapaça. Crocodilos, apesar de não ser tão evidente, eles possuem uma carapaça também. Fica embaixo da pele, mas eles possuem uma carapaça. Não é tão grande igual essa carapaça aqui desse crocodilo, porque esse é um crocodilo extinto, mas os crocodilos de hoje também possuem carapaça. E se a gente olhar no registro fóssil, o que a paleontologia nos diz,
A gente vai ver muitos outros exemplos de outros animais que possuíam carapaças também. Você tem outros mamíferos, como esse aqui que chama gliptodonte, você tem esses répteis extintos que possuem essa carapaça, essa aqui muito parecida com a carapaça de tartaruga. Você tem até dinossauros que possuíam carapaças. Então, a existência, né, o surgimento de carapaças é uma coisa relativamente comum na história evolutiva dos vertebrados. Porém, existe uma diferença fundamental de todos esses outros grupos com a carapaça das tartarugas. Em todos esses, o que compõe essa carapaça são esses chamados elementos dérmicos. Os elementos dérmicos são ossos que não fazem parte daquele padrão comum a todos os vertebrados. Ou seja, esses aqui são chamados elementos endoesqueletais, que fazem parte do esqueleto que está dentro do seu corpo. Esses elementos dérmicos, que são esses ossículos que formam essa carapaça, eles são elementos ósseos que se desenvolvem na superfície do corpo desses animais, mais próximo à pele. E, por ser dessa forma, eles não têm uma relação muito forte com o restante do esqueleto. Então, você tem vértebras livres e esses osteodermas, que são o nome desses elementos ósseos dérmicos, por cima dessas vértebras. Eles não são conectados. Eles podem ser conectados por ligamentos, por músculos, mas os ossos em si não são conectados. Nas tartarugas, você tem esses ossos completamente fusionados. Então aqui vocês podem ver que tem algumas vértebras, as vértebras troncais, né, que são as das nossas costas. Saindo das vértebras você tem essas costelinhas, e essas costelas são fusionadas, assim como as vértebras são fusionadas à carapaça como um todo. Então a carapaça nas tartarugas ela é parte fundamental do esqueleto desses animais. Ela é completamente fusionada. Se você for tentar desmontar um tatu, por exemplo, não façam isso, por favor, mas se vocês forem tirar a carapaça deles, isso é possível. Você corta, você pode secar o tatu, você pode tirar a carapaça como um todo, deixando o resto do corpo dele lá, cortando músculo, cortando ligamento e tal. Nas tartarugas isso não é possível, porque a carapaça é o corpo dela, é parte do corpo, é parte fundamental do restante do corpo dela. Então as costelas são parte da carapaça, as vértebras são parte da carapaça, então você não consegue desligar a carapaça do restante do corpo das tartarugas. Por ser uma estrutura tão diferente assim, muitos pesquisadores tentaram explicar como que surgiu essa estrutura. Então você tem basicamente duas hipóteses centrais, assim, duas hipóteses mais importantes para explicar o surgimento dessa estrutura. A primeira delas é chamada hipótese da origem composta da carapaça, que fala que de animais que possuíam essas ossificações dérmicas, como os tatus, os crocodilos e tal, esses animais começaram a desenvolver uma carapaça dérmica e posteriormente as costelas e as vértebras se fusionaram a essa carapaça. Então a carapaça já existia e as vértebras e costelas se fusionaram a ela. A segunda hipótese é chamada hipótese de origem de novo, que na verdade diz que não existia uma carapaça anterior, que foram as costelas e as vértebras que se expandiram e acabaram suturando-se, fusionando-se umas às outras, formando essa estrutura rígida sem qualquer elemento dérmico que pudesse compor essa carapaça. Então, essa aqui é completamente diferente de qualquer outra estrutura. Essa aqui é diferente também, mas ela parte de uma estrutura parecida com a de outros animais. Como é de se esperar pelo que eu expliquei anteriormente, cada uma dessas hipóteses possui as suas próprias retrodições. Por exemplo, na hipótese da origem composta, é de se esperar que, ao observar, você não pode observar, mas você pode observar pelo registro fóssil, os animais que são aparentados às tartarugas, que eles possuiriam um corpo normal, como qualquer outra miniota, como qualquer outro vertebrado, que possuísse vértebras e costelas livres, e que existiria um acúmulo dessas ossificações na pele desses animais que formariam uma carapaça dérmica e depois essas costelas e vértebras seriam fusionadas a elas. Essa é uma retrodição dessa hipótese. A outra hipótese tem uma retrodição diferente. Você não encontraria entre os animais que fossem aparentados às tartarugas esse acúmulo de ossificações dérmicas. Você não deveria encontrar nenhuma ossificação dérmica nesses animais, na verdade. O que você encontraria na verdade, essas costelas cada vez mais expandidas, essas vértebras cada vez mais expandidas, até que elas coalescessem numa estrutura única e formassem essa estrutura rígida que seria a carapaça. Como é de se esperar,
Cada uma dessas hipóteses influencia diferentemente a forma ou os grupos de animais em que a gente procura os ancestrais ou os grupos aparentados das tartarugas. Por não ter pelos cientistas não concordarem em uma dessas hipóteses e por terem tido várias hipóteses desse tipo de surgimento dessa carapaça e também por ela modificar muito o corpo desses animais, não se sabe ao certo de que grupo de outros animais as tartarugas surgiram ou com qual grupo elas seriam melhor aparentadas. Então você tem várias hipóteses de diversos grupos de répteis que tentam explicar a origem das tartarugas. De novo, considerando as duas hipóteses, você teria retrodições diferentes. Se você favorecesse a origem composta, você procuraria os grupos aparentados às tartarugas, aqueles animais que teriam essas ossificações dérmicas no corpo. Se você favorecesse, aqui está trocado, se você favorecesse a origem de novo, você procuraria os ancestrais das tartarugas em animais que não teriam essa carapaça ou essa cobertura dérmica. Faz sentido isso? Então, todas essas são retrodições das hipóteses que foram geradas para explicar a origem do casco das tartarugas. De novo, então, a gente trabalha com múltiplas linhas de evidência para tentar suportar uma hipótese em relação à outra. Eu vou falar de duas áreas do conhecimento que foram utilizadas para responder essas perguntas. A primeira é o desenvolvimento, que estuda a sucessão de eventos desde a fecundação do ovo até o desenvolvimento de um organismo, então o desenvolvimento final de um organismo, e da paleontologia, que é o registro de animais extintos que são relacionados a um grupo, pode ser um grupo vivente ou um grupo extinto também, então no caso relacionados às tartarugas, e analisar a forma do corpo desses animais para ver o que eles nos dizem quanto ao surgimento da carapaça. Então, começando com o desenvolvimento, se a gente considerar a carapaça das tartarugas, elas são formadas por elementos endoesqueletais, que é aqueles elementos que eu falei, né, as vértebras e as costelas, eles fazem parte da carapaça das tartarugas, mas você também tem alguns elementos aqui na margem, né, da carapaça, que são elementos dérmicos, que são como aqueles elementos da carapaça dos tatus, por exemplo. A princípio, essa informação favoreceria a hipótese de origem composta da carapaça. Mas ela não contradiz a outra hipótese. Por quê? Porque durante o desenvolvimento da carapaça é plausível, a gente pode pensar que esses elementos dérmicos foram incorporados depois. Então a carapaça pode ter surgido como essa estrutura aqui no centro e depois esses outros elementos foram surgindo. Então, apesar de favorecer uma das hipóteses, ela não contradiz a outra. Ela não é uma arma fumegante nesse caso. Estudando o desenvolvimento da carapaça nas tartarugas, esse grupo de biólogos do Japão viu que durante o desenvolvimento o que ocorre, isso aqui são as costelas, tá? Esses azulzinhos aqui são as costelas em desenvolvimento. E esse vermelhinho aqui é o osso que está sendo depositado ao redor das costelas, que se você pegar as suas costelas, elas são ósseas, mas durante o desenvolvimento elas são cartilaginosas. E aí o osso vai substituindo essas costelas. Então, durante o desenvolvimento, nas tartarugas, ocorre essa deposição de osso nas laterais das costelas também. Então, elas formam essas expansões laterais que, no fim, entram em contato umas com as outras, formando a carapaça. Observando o desenvolvimento desses animais, você não observa qualquer elemento dérmico, você não observa qualquer elemento que fosse semelhante à carapaça dos tatus. Você só observa as costelas aumentando de tamanho. Então, esse tipo de evidência favorece muito fortemente a hipótese de origem de novo. E, na verdade, ela é uma arma fumegante porque ela contradiz o que você esperaria da outra hipótese. Ela contradiz as retrodições da outra hipótese. Outra coisa interessante que foi observada ao estudando o desenvolvimento desses animais é que as tartarugas têm essas costelas retas e curtas, né? Durante o desenvolvimento, na região entre o braço e as pernas, ocorre essa dobra aqui, que eles chamaram de crista carapacial, que é uma dobra da pele, né, desses animais, e essa dobrinha, ela sequestra as costelas em desenvolvimento. Então, se vocês pegarem na parede do corpo de vocês, vocês veem que as costelas fazem uma dobra, é uma curva, né? Ela
contorna toda a nossa parede. Nas tartarugas, não. Essa estrutura aqui sequestra as costelas e elas desenvolvem num plano horizontal. Elas nunca entram na parede do corpo. E elas explicam muito como que é o corpo das tartarugas hoje. Apesar de essa ser uma característica bastante peculiar que explica como que a estrutura se desenvolveu, ela é meio independente das hipóteses que a gente está falando. Porque as costelas podem ter ficado amplas, independentemente delas terem ficado retas, que é o que a gente vai ver da evidência paleontológica depois. Mas esse é um tipo de evidência que favoreceu as descobertas que a paleontologia fez logo em seguida. Então agora eu vou falar um pouco dos fósseis, né, do que a paleontologia nos diz sobre esse assunto. Então aqui a gente tem o grupo das tartarugas, e se a gente fosse procurar evidências sobre os ancestrais das tartarugas, a gente teria que ir mais em direção aos outros grupos de animais que a gente conhece, mais longe possível, mas ainda próximo das tartarugas. Por muito tempo, a tartaruga mais antiga, ou o bicho mais próximo das tartarugas que era conhecido, era esse aqui, que chama Proganochelys. Esse animal, vocês podem ver que já é uma tartaruga completa. Ela tem o casco completamente formado, e com as costelas fusionadas, com as vértebras fusionadas. Então esse bicho aqui, que foi a tartaruga mais antiga conhecida, não dizia nada sobre essas hipóteses. Esse bicho tinha alguns osteodermas aqui, essas ossificações dérmicas na cauda e no pescoço, e a carapaça já era uma carapaça de tartaruga. Então você precisava de bichos mais antigos, menos modificados, para ter uma ideia de como que essa estrutura se desenvolveu. Mas, de certa forma, esse animal aqui, a Proganochelys, favorecia a origem composta porque ela possuía esses elementos dérmicos em algumas partes do corpo. Em 2008, eles descobriram esse animal aqui na China, que foi chamado de Odontochelys, porque Chelis em grego quer dizer tartaruga, odonto quer dizer dente. Ela era uma tartaruga com dente e com meia carapaça, porque aqui vocês podem ver que tem a parte ventral da carapaça, né, a parte que fica no abdômen, mas na parte de cima não tinha uma carapaça. Ela tinha só essas costelas, que eram costelas livres, como as nossas, mas eram costelas curtas e expandidas anteriormente e posteriormente, para frente e para trás. Então, apesar de ser costelas livres e não serem uma carapaça em si, elas eram costelas que tinham essas expansões que são observadas durante o desenvolvimento desses animais e que dessa forma favorece muito fortemente essa hipótese de origem de novo. Porque além disso não foram encontrados nenhum elemento dérmico junto com esses animais, ou seja, nada que indicasse que eles teriam uma carapaça como os tatus teriam, como os tatus têm. Então, de novo, como essa evidência paleontológica favorece uma das hipóteses e contradiz a outra, ela também constitui uma arma fumegante. Então vocês podem ver, a gente já tem duas armas fumegantes para uma das hipóteses. E para a outra a gente tem algumas evidências, mas nenhuma evidência muito forte. Falando então um pouco rapidinho sobre os outros fósseis que foram descobertos, tanto alavancados por essas descobertas da paleontologia, quanto por aqueles estudos de desenvolvimento. Esse aqui é um fóssil da Alemanha, que foi chamado de Papochelys, que quer dizer o avô das tartarugas. É um bicho que tinha dentes também, como o Odontochelys, e tinha as costelas parecidas com elas. Mas vocês podem ver que as costelas aqui não são retas, elas são curvas, né? Elas são costelas curvas como as nossas. Então, nesse bicho aqui, as costelas ainda entravam na parede lateral do corpo, elas ainda tinham uma função parecida com as nossas. Esse outro bicho aqui foi encontrado esse ano, na China também. E, de novo, você pode ver que eles tinham essas costelas amplas, mas costelas curvas também. E uma coisa interessante dele é que ele tinha esses dentes na lateral da boca deles, mas na região anterior, na região mais frontal da boca, assim, eles não tinham dentes, eles tinham um bico. Então você já pode ver que já começava a desenvolver um bico nessas tartarugas. Elas perderam alguma parte dos seus dentes e desenvolveram um bico numa região, e as tartarugas seguintes perdem completamente todos os dentes e desenvolvem um bico em toda a boca. Por último, tem esse bicho aqui, que chama Eunotosaurus, que foi encontrado na África do Sul. Ele é bem mais velho, é um bichinho bem pequenininho, vocês podem ver aqui o tamanhozinho dele, menos de 10 centímetros. E, de novo, ele é um bicho que tinha dentes e tinha essas costelas amplas e curvas.
Então agora você tem uma sucessão de evidências, tanto do desenvolvimento quanto da paleontologia, que concordam umas com as outras e que apresentam essas evidências muito fortes, as armas fumegantes, evidenciando uma das hipóteses em detrimento da outra, que é a hipótese da origem de novo. Então, as duas áreas do conhecimento oferecem suporte a uma dessas hipóteses. O que a gente faz nesse caso, como no caso do assassinato? A gente favorece uma das hipóteses e escolhe ela para ser a explicação favorecida sobre a origem da carapaça das tartarugas. Aqui tem um videozinho, só para ilustrar rapidinho, sobre como teria surgido, como teria se dado essa sucessão de eventos da origem da carapaça. Então você teria primeiro o alargamento, né, dessas costelas. Elas ficariam cada vez mais amplas e quase em contato umas com as outras. Depois você teria o alongamento não, a diminuição do tronco dos animais, eles ficariam mais largos e mais curtos, como são as tartarugas de hoje. Todas essas são baseadas em evidências da paleontologia. Depois você teria o desenvolvimento dessas costelas amplas e o desenvolvimento da parte ventral do casco, o plastão. E por último, o surgimento daquelas ossificações dérmicas que eu falei para vocês, que ficam na lateral da carapaça, formando finalmente a carapaça das tartarugas como a gente conhece hoje. Esse é um exemplo bem interessante de ciência, de como se deu o processo de descoberta numa ciência histórica. Porque ele explica muito direitinho, né? Ele favoreceu muito bem. No começo ele favorecia... você tinha evidências, né, para as duas hipóteses, mas com o passar do tempo, com o acúmulo dessas múltiplas linhas de evidência, você passa a ter uma quantidade de evidências muito maior para suportar uma das hipóteses em detrimento da outra. Então, por que é importante a gente estudar? Só para fechar, então. Por que é importante a gente estudar, ou pelo menos conhecer como é o processo das ciências históricas? Primeiro, porque tem uma visão muito generalizada de que, por exemplo, esse aqui é o editor sênior, né, que é um dos mais importantes, da revista Nature, que é uma das revistas mais importantes de ciência do mundo hoje. E ele falou em 99 que se uma hipótese não pode ser testada por experimentos, então ela não é uma hipótese científica. Ou seja, ele joga todas essas áreas do conhecimento como áreas não científicas. Então, física, não todas essas não, física teórica, paleontologia, até a biologia evolutiva, muitas partes, né, muitos estudos em biologia evolutiva não seriam considerados ciência para ele. E essa é uma visão que não é tão incomum assim em ciência. E ela está meio atrelada a não se conhecer como que é o processo científico como um todo. Porque o processo científico não é uma coisa só, você não tem um método científico, você tem vários tipos de método científico, e na verdade eles formam um gradiente. Você tem de ciências completamente experimentais, como a física experimental, até que só trabalham com experimentos, nada mais, só teste de hipótese e condução de experimentos, até o outro extremo que você tem paleontologia ou física teórica, que não trabalham quase nada com experimento, quase nada ou nada com experimentos, só trabalham levantando evidências históricas e tentando suportar uma hipótese em relação à outra. Então, com esse tipo de visão, você joga fora uma grande parte do nosso conhecimento, que não é o que a gente quer. Você não consegue explicar coisas que são muito importantes para a gente desvendar os mistérios da natureza, por exemplo, como a origem da vida, a origem do universo. A gente quer responder esse tipo de perguntas. E se a gente não conhece como essas perguntas podem ser feitas ou como essas perguntas podem ser respondidas, a gente não tem como respondê-las. Então era isso que eu queria falar. Obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição.